Mas você sempre, em algum momento você pensou em não assumir que era palmeirense quando você começou a trabalhar com esporte? Eu não sei se desde 94 você trabalha com esporte propriamente, mas desde que você começou a trabalhar com esporte, em algum momento você pensou, será que eu assumo? Você teve algum receio? Ou desde o do teu primeiro dia você nunca escondeu que era Não, palmeirense? não, nunca tive receio, não. No começo eu confesso que agia de formas assim diferentes na hora de revelar meu time e tal. Hum, Mas diferente como? dependendo da circunstância, falava ou não, entendeu? Mas nunca tive medo, pudor. Até porque Aham. graças a Deus, eu sempre consegui separar as coisas. Aham. Eu falo pro pessoal lá na rádio, né, na CBN, e nunca recebi de direção, de coordenação nenhuma. "Ó, você não pode fazer isso." Não. Uhum. Não, eu falo, olha, gente, eu sou palmeirense na sala da minha, na poltrona da minha sala, assistindo televisão, assistindo o jogo. Eu sou palmeirense na arquibancada, como eu tive Claro. várias vezes, Claro, claro. torcendo pelo Palmeiras nas arquibancadas aí, por aí afora. Mas no microfone, na hora de transmitir o futebol, inclusive jogos do Palmeiras, Você já eu deve ter sou... narrado alguns jogos do Palmeiras, na verdade. Alguns Poucos jogos do alguns Palmeiras. emblemáticos, inclusive, né? É. Eu tava naquele jogo do torneio Rio-São Paulo, 2002, do gol do Alex, o gol de placa, Ah, que sim, chapelou Rogério. Rogério Ceni. Essa foi uma vitória do Palmeiras que demorou muito pro Palmeiras ganhar do São Paulo de novo no Morumbi, né? Ganhei Foi. 18, acho, 19. 18, Foi. Eu tava lá, narrei esse jogo. Como eu estive em jogos em que o Palmeiras perdeu e eu não deixei de passar emoção, né? A não ser quando era time de fora, por exemplo, Libertadores. Eu narrei alguns jogos do Palmeiras na Libertadores. Uhum. Sempre em loco, ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Algumas vezes em loco, algumas vezes Ok. no estúdio. Mas nessas ocasiões, aí a gente aproveitava para, né? Porque é um brasileiro contra um Brasileiro, estrangeiro, dá margem pra tal, isso, né? dá margem para isso. Apesar de saber que a rivalidade dos clubes às vezes impede o torcedor de... Nem todo mundo tá torcendo pro Palmeiras ali. Porque é futebol brasileiro, não. A maioria não tá, Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Essa é a pior frase Mentira. que alguém pode dizer. É. Você não fale isso. Porque não é o Brasil. O Galvão né? falava muito isso. Palmeiras é o realidade. Palmeiras e só. Não é a realidade. Não é. Você Eu tá acho que enganando. até essa frase do Galvão é uma frase assim que era bacana no sentido de conscientizar o pessoal que ali era o futebol brasileiro contra o argentino, contra o paraguaio, contra o europeu, no caso do, né? Mas os caras não, como é que é? Não aderiram a isso. Não reflete Porque a realidade. rivalidade clubística fala sempre mais alto. Acho que antigamente Paixão. isso era diferente, dos brasileiros torcerem pro clube brasileiro nessas competições Já foi, internacionais. talvez, né? Eu acho que já aconteceu isso em algum momento da história. Tipo o Mundial do Palmeiras 51, você vê vários torcedores de outros times torcendo pro Palmeiras, né? Naquela época era um outro contexto. Não sei Era exatamente outra quando isso geração, mudou, né? mas Mudou quando acho que a Libertadores ganhou um peso pro futebol brasileiro que não tinha. Aham. Com os títulos do São Paulo no começo dos anos 90. Pode ser. Ali, eu acho que a coisa começa a mudar. Você acha que ali foi o ponto de virada de chave? Porque aí os caras começaram a ter interesse, né? Aham. Todos começaram a ter interesses comuns em relação a Libertadores, e aí veio junto com esse interesse o que já existia de muito forte, que é a rivalidade clubística, né? Então, em detrimento ao meu rival, Claro. torcer contra. Claro. E você lembra o primeiro jogo que você narrou do Palmeiras? Que você foi escalado? Porque dizem que o primeiro a gente nunca esquece, André Salem. É verdade essa frase ou não? Não sei. É porque assim, eu comecei como repórter e já como repórter eu tive o privilégio de trabalhar alguns jogos do Palmeiras. E numa época, por exemplo, bem diferente do que é hoje, que a gente entrava no vestiário. Eu trabalhei como repórter num jogo no Pacaembu, em 95, Corinthians e Palmeiras. Quem não se lembra daquele jogo que o Marcelinho cobra aquela falta, o Veloso manda abrir a barreira? Sim. E o Marcelinho manda na gaveta e corre lá do outro lado e chuta a bandeira. Tal. Aquele jogo eu tava atrás daquele gol que a bola entrou. Que o Marcelinho deu aquela pancada lá e jogou no ângulo. Naquela época a gente ia pro vestiário. O vestiário era aberto pra imprensa. Liberado. Claro, tinha um momento ali inicial que acabava o jogo tal, que os caras
tinha alguma coisa, alguma roupa suja para lavar, mas logo depois... E naquele vestiário tinha Edmundo, Nossa, Evaí, o nível. Você não queria um Clepão, autógrafo? zagueiro. Pegava autógrafo de todo mundo, pedia camisa, eu era doido. Tava nem aí, não. E lá dentro do vestiário, a gente conversando com o pessoal e tal. Então eu me lembro desse jogo, em 95, foi um dos primeiros que eu trabalhei, no jogo do Palmeiras. Nesse jogo eu não estava ao vivo, eu fui para fazer uma reportagem especial, que era Palmeiras e Corinthians, né? Então a emissora que eu estava fez um programa especial tal, e eu tive o privilégio de ser o repórter da matéria tal. E naquela época não tinha dúvida sobre isso. Tinha uma situação que a gente precisava trabalhar, cobrir, era pé na estrada e vamos embora. Hoje em dia é diferente, né?